Ok? Muito bem, irmãos. Dando continuidade, então, às 12 ministrações de 12 personagens da Bíblia, que em algum momento as suas atitudes fizeram com que os céus se abrissem sobre as suas vidas, hoje nós vamos falar do terceiro personagem. Você pode já ir abrindo sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo de número 28. Gênesis capítulo 28. Enquanto você acha o texto, eu falo para você o título da mensagem, que é o seguinte: quando o céu se abre sobre um enganador. Vou repetir: quando o céu se abre sobre um enganador. Vamos ler o texto então, todos encontraram, Gênesis 28, diz o seguinte a palavra de Deus: Isaque chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, e se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Barate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Amém? Glória a Jesus. Muito bem, irmãos. A palavra de hoje se refere a esse camarada chamado Jacó. E eu quero falar um pouquinho a respeito da trajetória da vida deste homem, e você vai perceber que em algum momento parece que um pouquinho contraditório, que em algum momento na vida dele os céus começam a se abrir sobre a vida dele, e aí parece que é contraditório a história, mas aí também você vai entender o porquê que os céus estão se abrindo sobre a vida dele. Vamos falar um pouquinho da história de Jacó, começando já desde a sua concepção.
Jacó ele foi gerado no ventre da sua mãe, ele e o seu irmão, eles eram gêmeos. E quando essa mulher, a mãe deles, percebeu que estava grávida, viu que não era uma gravidez normal, porque ela sentia que dentro dela acontecia algo diferente. Então a Bíblia diz que ela vai consultar a Deus, ela vai perguntar para Deus o que está acontecendo. E Deus revela para essa mulher e diz para ela que dentro dela existem duas nações. Quer dizer, dois meninos que depois deles se formarão duas nações. E essas duas nações, elas estarão em conflito, elas estarão em guerra. E já desde o ventre da mãe, é isso que estava acontecendo. Então eles estavam em batalha, estavam em guerra dentro do ventre da mãe. Quando terminou o período de gestação e chegou o momento de dar à luz, o primeiro menino que nasceu, ele era um menino ruivo e todo peludo. Tanto é que quando ele nasceu, a mãe olhou para o menino e disse: vermelho e peludo, o nome dele será Esaú, que significa vermelho. Só que depois que o menino nasceu, quando ele estava nascendo, agarrado no calcanhar dele estava o seu irmão gêmeo. Mas agarrado, irmãos, com a mãozinha presa no calcanhar do irmão Esaú. E quando a mãe percebeu isso, ao nascer o segundo filho, e a partir ele disse: olha, veio agarrado no calcanhar do primeiro, a mãe olhou e disse assim: então ele se chamará Jacó, que significa suplantador, enganador. Quer dizer que Jacó, já dentro do ventre da mãe, ele estava tentando ultrapassar o seu irmão, passar ele na frente, sair primeiro, certo? Muito bem. No decorrer da trajetória de Jacó, a Bíblia não relata, mas provavelmente aconteceram outros episódios na vida dele que começaram a marcar e a formar a sua identidade. Uma identidade de um camarada enganador, fazendo jus ao seu nome. Um camarada meio que falcatrua, que mentia, enganava, queria levar vantagem. Se pudesse passar a perna de alguém, passava. E eu acredito que ele tentou fazer isso várias vezes com o seu irmão Esaú. O irmão Esaú, que era o irmão mais velho, ele tinha o direito da bênção, da herança da primogenitura. O que é a herança da primogenitura? O primogênito é sempre o primeiro filho. A herança da primogenitura é que na hora do pai repartir os bens para os filhos, a maior fatia ficava com o filho mais velho. Era um direito que existia naqueles povos. O filho mais velho tinha direito de uma herança maior. Jacó agora está de olho grande na herança do seu irmão Esaú. E eu acredito que ele fez várias tentativas, mas talvez no início não teve êxito. Mas um belo dia, Esaú, que era um caçador, gostava do campo, gostava da caça, vivia mais no campo caçando. Jacó não, Jacó era quem cuidava das ovelhas, ficava nas tendas, ele era mais sossegado e tranquilo. Esaú, que gostava da caça, um dia ao retornar de uma caça, chegou muito afadigado, cansado, com fome, exausto, que ele mesmo declarou e disse assim: estou a ponto de morrer, de tão cansado e afadigado que estava e com fome. E quando ele chegou, Jacó tinha feito uma lentilha com guisado, bem temperado, cheiroso, saboroso, de uma aparência de dar água na boca. Quando Esaú viu aquela comida naquela panela, ele disse para o seu irmão Jacó: reparte comigo, me dá um pouco dessa comida, porque eu estou exausto, com muita fome, eu preciso comer, senão eu vou esmorecer, eu vou desmaiar de fome. Jacó foi lá então, fez um prato, bem bonito, aquele cheiro gostoso, aquele lentilha, aquele guisado, colocou diante de Esaú. Quando Esaú levantou a colher para dar a primeira colherada, Jacó puxou o prato e disse assim: só permito que você coma se você jurar para mim que você passa para mim o direito da herança da primogenitura. A Bíblia diz que Esaú, ele menosprezou esse direito. Esse foi um erro grave de Esaú. A gente nunca pode menosprezar aquilo que nos é de direito. Mas Jacó, ele foi suplantador, ele foi enganador. Ele usou de um artifício para poder roubar aquela bênção que era de direito do seu irmão Esaú. Esaú então menosprezou a bênção e disse: não,
Pega, o que eu vou fazer com tanta propriedade, com tantos bens? Não preciso disso, o que eu quero é esse parte comigo. E trocou a bênção da primogenitura, a herança da primogenitura, por um prato de lentilha. Muito bem, mais alguns anos passaram. Jacó ainda não estava satisfeito. Eu acredito que ele já havia até conversado com a sua mãe, contado, relatado essa história. A sua mãe tinha mais preferência por ele do que por Esaú. Já o pai, Isaac, gostava mais de Esaú do que de Jacó. Vemos nitidamente que havia muitos conflitos dentro dessa família. Havia preferências de filhos para o pai e para a mãe dentro da família. E eu acredito que Jacó já tivesse conversado com a mãe em algum momento, relatando o que havia acontecido. Olha, eu comprei o direito da primogenitura de Esaú, pertence a mim agora. Então a mãe diz o seguinte: se o direito da primogenitura pertence a ti, a bênção da primogenitura também deve pertencer a ti. Porque eram duas coisas importantes para eles, irmãos. Eram duas coisas importantes. O filho mais velho tinha esse direito. Primeiro era a herança. A maior fatia da herança era dele. E segundo, em algum momento, o pai, quando percebia que já estava caminhando para os seus últimos dias de vida, ele chamava os seus filhos para impor as mãos sobre eles e proferir bênçãos na vida deles. Só que a maior bênção sempre era proferida sobre a vida do primogênito, do irmão mais velho. Era um direito que ele tinha. E depois o pai proferia algumas bênçãos nos demais irmãos. A mãe de Jacó então diz o seguinte: se você tem o direito da herança da primogenitura, vamos tentar também ter a bênção da primogenitura, porque daí isso vai ser importante na tua vida. Um belo dia, o seu pai, que já estava em idade avançada e cego, já não enxergava, estava de cama, chamou o seu filho Esaú e disse assim: meu filho Esaú, tu sabe que eu gosto muito daquele ensopado de caça que você faz. Vai no campo, caça um animal e faz para mim um ensopado. Eu vou comer esse ensopado, a minha alma vai ter prazer nela e eu vou liberar a bênção da primogenitura sobre a tua vida. Chegou o momento tão esperado da família. A mãe de Jacó ouviu o relato do seu esposo Isaac. Chamou Jacó e disse: esse é o momento de você ter também a bênção da primogenitura. O teu pai pediu para Esaú ir no campo providenciar uma caça para fazer um ensopado. Vamos fazer o seguinte: eu vou matar um cabrito, vou fazer um ensopado e você vai levar para o teu pai, como se você fosse o Esaú. Jacó disse: mas o meu pai vai perceber, eu sou diferente. Ela disse: não, nós vamos providenciar. Eles pegaram uma pele de animal, colocaram sobre ele, porque Esaú era peludo, então a pele do animal foi para fingir que era Esaú. Pegaram uma roupa de Esaú, para que tivesse o cheiro de Esaú, e ela fez um ensopado. E Jacó pega o ensopado, pega aquela pele de animal, pega a roupa de Esaú e entra no quarto e diz: meu pai trouxe o ensopado. E o pai, que não enxergava, disse assim: quem és? És meu filho Esaú? Sim, sou eu, pai. Mas a voz é de Jacó. Não, mas sou eu, Esaú. Ele diz: então se aproxime, quero tocar em você. Jacó se aproxima, o pai toca nele, sente o pelo do animal, diz: a voz é de Jacó, mas os pelos são de Esaú. Chegue mais perto, coloque o teu pescoço perto de mim, quero sentir o teu cheiro. Quando ele colocou o pescoço, Isaac sentiu o cheiro e disse assim: a voz é de Jacó, mas os pelos e o aroma, o cheiro do campo, é o cheiro de Esaú. É você, meu filho. Jacó então oferece aquele ensopado, ele come o ensopado, a Bíblia diz que ele se alegra, a sua alma folga nisso, e ele impõe as mãos sobre a cabeça e profere sobre ele uma infinidade de bênçãos. Um tempo depois, algumas horas depois, Esaú chega do campo com a caça, faz um ensopado, entra no quarto do pai e diz: pai, está aqui o ensopado que me pediste. E o pai diz assim: mas você não acabou de me trazer? Esaú disse assim: não acredito, Jacó me enganou de novo. Bom, a partir desse momento Esaú diz assim: eu vou tirar a vida de Jacó, porque ele já me enganou duas vezes. Me roubou o direito da primogenitura e me roubou a bênção da primogenitura. Não sobrou mais nada para mim, eu vou tirar a vida dele. Com medo de que o irmão Esaú matasse Jacó, a mãe o pega e diz assim: você vai lá para a terra do meu irmão Labão e vai ficar um tempo morando lá. Ele faz uma viagem. No meio do caminho, no percurso, a noite cai.
Ele se deita para dormir, coloca a cabeça sobre uma pedra e durante a noite ele tem uma visão. Nessa visão o céu se abre. Ele vê uma escada. Anjos sobem e descem nessa escada. E do topo da escada, Deus fala com ele e diz assim: essa terra que você está deitado, eu darei para a tua descendência. Eu vou te abençoar, eu vou te guardar, eu vou te multiplicar, e você vai ser uma grande nação. Você vai se tornar um homem tão abençoado, como foi Abraão teu avô, e como foi Isaac teu pai. Você não enxerga uma certa controvérsia nisso? Vamos trazer para os dias de hoje, vamos tentar identificar se fosse hoje, como é que nós identificaríamos Jacó? Mentiroso, enganador, caroteiro, interesseiro, olho grande, falcatrua, que fazia tudo para levar vantagem em cima do próprio irmão, não respeitou a própria família. Como é que o céu pode se abrir sobre a vida do camarada que até esse momento não tinha feito nada para provocar a abertura do céu? Parece uma coisa contraditória, mas não é. E é isso que eu quero mostrar para você nesta noite. Em primeiro lugar, foi por que o céu se abriu naquele dia na vida dele e não na vida de Esaú. Em primeiro lugar, porque Esaú virou as costas e menosprezou o que era de direito para ele. Foi ele que abandonou, foi ele que não quis. Em segundo lugar, os céus se abrindo sobre a vida de Jacó não foi no primeiro momento para lhe abençoá-lo, foi para Deus mostrar o tamanho da bênção que havia sido proferido pelo seu pai, e que Deus estava disposto a realizar aquela bênção na vida dele, desde que ele aceitasse que os céus abertos sobre a sua vida lhe transformassem e mudassem a sua identidade. Você acha que aconteceu de um dia para o outro, irmãos? Não. Sabe quanto tempo levou? 20 anos. Jacó partiu dali e foi para a casa de Labão. E lá durante 20 anos, o que aconteceu com a vida de Jacó? Ele foi enganado pelo sogro. Deus lapidou a vida dele, o caráter dele, mudou a identidade dele, agindo da mesma forma que ele havia agido com o seu irmão. O seu sogro Labão, Deus usou esse homem para enganá-lo, para que ele fosse tratado, moído por Deus durante 20 anos. Agora, teve algumas atitudes de Jacó que determinaram que esse céu começasse a se abrir sobre a sua vida para começar esse processo de tratamento. Porque é um tratamento na nossa vida, irmãos, é um tratamento. Quem acha que ter essa experiência com Deus, buscar um céu aberto sobre a sua vida, é uma coisa de um pó mágico, do tipo assim, ó, amanhã vai acontecer? Não, é construir uma história. Ser um cristão é construir uma história com Deus. Ter os céus abertos sobre a sua vida, nós estamos falando de projeto de vida, é um planejamento, é um projeto. Irmãos, nunca leve para o lado de curto prazo, é sempre médio e longo prazo. Então são algumas atitudes nossas que vão abrir o céu para que Deus comece esse processo de tratamento da nossa vida. E é isso que eu quero mostrar para você nesta noite. Duas atitudes importantes na vida de Jacó, que abriram o céu para Deus começar esse processo na vida dele, e aquela bênção que o pai havia proferido sobre ele se tornar realidade depois. Demorou 20 anos, mas se tornou realidade. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, primeira atitude de Jacó, que foi muito importante e significativa. Jacó, ele não saiu sem a bênção do pai. Você vê que, você não vê um relato que Esaú disse assim, ó, Esaú foi lá e disse assim, então pai, me abençoe, que eu vou tocar a minha vida e tal. Ele só disse assim, ó, não sobrou nenhuma bênção para mim? Não, Jacó, mesmo tendo recebido a bênção da primogenitura, ele volta e diz assim para o pai, eu não poderei ir para a terra de Labão se o Senhor não me abençoar. O que eu identifico aqui? Que Jacó, ele conhecia e reconhecia a autoridade instituída sobre a vida dele. Jacó conhecia um princípio bíblico que é muito importante. Romanos capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz assim, ó, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Não há nenhuma autoridade que não seja instituída por Deus, nenhuma. Existem 3 categorias importantes de autoridades sobre a nossa vida. São as autoridades institucionais, as autoridades familiares e as autoridades espirituais. As autoridades institucionais, elas dizem respeito a uma instituição. Por exemplo,
lá no teu local de trabalho, você tem um superior, não tem? Quando você se refere a esse superior, lá no local de trabalho, ele é uma autoridade sobre a tua vida. Se você revidar, se você for mal educado, se você desrespeitar, se você não honrar essa autoridade, você está comprometendo espiritualmente o teu trabalho. Por quê? Porque naquele momento aquela pessoa, não importa se ele é temente a Deus ou não é, toda autoridade é instituída por Deus, mas ele é uma autoridade institucional. O limite da autoridade dele está lá, dentro da empresa que você trabalha. Você saiu fora da empresa, ele não tem autoridade sobre a tua vida. Não tenha medo, mas se ele é uma autoridade, ele pode lançar uma maldição na minha vida. Não, ele não tem essa autoridade. A autoridade que ele tem é institucional. É dentro daquele limite. Por exemplo, um guarda de trânsito. O guarda de trânsito, ele tem autoridade. Onde? No trânsito. Quando você está andando no trânsito, não importa quem você seja. Você tem um guarda de trânsito, ele é autoridade de trânsito. Agora, fora do trânsito, ele é autoridade sobre a tua vida? Não é. Então, é uma autoridade institucional. Foi instituída por Deus. Nós devemos respeitar. Nós devemos conhecer e reconhecer as autoridades institucionais sobre a nossa vida. Quem entendeu isso, diga amém. Autoridade familiar. Autoridade familiar pode ser o quê? O pai, a mãe, o avô, o tio, o padrinho, a esposa, o esposo. São pessoas que detêm de uma autoridade sobre a nossa vida muito ampla, de um alcance muito grande. Por exemplo, o marido tem uma autoridade sobre a esposa tem uma autoridade sobre o marido. Aquela esposa que às vezes quer comprar alguma coisa e o marido não concorda, ela diz assim: não quero saber se você concorda, eu vou comprar. Você está fora da bênção, irmão. Você está fazendo algo fora da autoridade. Então o que eu faço, pastor? Ora, coloca na presença de Deus, seja a mulher sábia, de Provérbios 14:1. Tudo que é de Deus, Deus age, Deus trabalha, irmãos. Tudo que é de Deus, se você coloca na presença de Deus, Deus age, Deus trabalha, Deus toca no coração da pessoa. Deus é um Deus que cuida de nós, Ele não desampara. A autoridade do pai e da mãe sobre a vida do filho. Tem filho que não dá bola para isso. Tudo que ele faz na vida, ele faz do jeito dele, do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha que é certo. Sem ter a bênção do pai. Sem o pai, às vezes muitas das coisas é feito sem o consentimento e sem o conhecimento. Quando o pai e a mãe ficam sabendo, nem sabia? Então a pessoa está fora da bênção. Eu vejo tantas pessoas errando em relacionamento por conta disso. Quando já está quase casando, é que vai mostrar para o pai quem é a moça ou quem é o rapaz. Quer dizer, não tem a bênção para andar debaixo da legalidade. A autoridade espiritual, essa é muito mais ampla ainda. Pode ser o pastor, pode ser o teu líder de um grupo, líder de uma célula, mas é lógico que é sempre bem mais focado com relação à autoridade espiritual que o pastor, porque ela é muito ampla. Por quê? Porque ela diz respeito à tua vida espiritual, e toda a tua vida está debaixo, é regida por poderes espirituais. Então é importante você sempre andar na bênção, conhecer e reconhecer uma autoridade espiritual. Nunca faça nada sem a bênção. Eu vou fazer, depois se der eu aviso o pastor. Não, ande na bênção, não importa o que você está fazendo, mas ande na bênção, peça a bênção, que daí Deus, Ele vai te dar graça, Deus vai te abençoar, amém? Essa foi a primeira atitude de Jacó, importante para crescer. Deus estava lá observando, ele viu o que Esaú fez e viu o que Jacó fez. Jacó não foi lá sem primeiro pedir a bênção para o pai. Segunda atitude de Jacó, importante para ver os céus abertos, ele ouve e segue as orientações do pai e da mãe. O pai e a mãe disseram para ele assim: Jacó, nós não queremos que vocês casem com mulheres de Canaã. O que Esaú fez? Casou com uma mulher de Canaã. Quando ele ouviu o pai falando isso para Jacó, que não queria que Jacó casasse com uma mulher de Canaã, ele foi lá numa descendência de Ismael, bem mais longe, e casou com uma outra mulher. Seguiu a orientação do pai? Não, fez o contrário. Mas o que fez Jacó? A mãe e o pai de Jacó disseram assim: nós queremos que você vá buscar uma esposa lá na nossa terra, lá na terra da casa da tua mãe, do pai da tua mãe, o irmão dela, lá em Labão, se possível da família de uma filha de Labão, case com uma mulher de lá. O que Jacó fez? Jacó disse assim: não, a esposa é para mim, a mulher é para mim, eu vou arrumar onde eu quiser. Não, ele ouviu. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, olha que interessante. Provérbios 13:1 diz assim: o filho sábio
ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. O filho sábio, ele ouve, irmãos. O filho sábio, ele ouve a orientação. E não é só a orientação do pai. Nós estamos falando de uma autoridade espiritual chamada pai e mãe. Mas nós estamos falando também de qualquer tipo de autoridade. Quando o pastor te dá uma orientação, normalmente o que você faz? Você ouve? Você pratica? Você obedece? Você anda nessa bênção? Ou você é daqueles que diz assim, não, vou fazer o que dá na cabeça. Eu é que cuido da minha vida. Jacó não era assim. Jacó disse, eu quero ver os céus abertos sobre a minha vida. Ele sabia que ele tinha uma vida errada, ele sabia que ele tinha uma marca de enganador, mas ele também sabia que ele podia mudar essa história. Ele sabia que essa vida poderia ser transformada e a sua identidade poderia ser trocada. Então esse princípio ele tinha, de ouvir e obedecer. Tem filho que não ouve o pai, não ouve a mãe. Irmãos, vamos ser coerentes. Nem todo pai, nem toda mãe estão em condições de nos dar orientações. Tem pai e tem mãe que não deveria ter esse título, né, irmãos? Que é uma vergonha, né? Tem pai e tem mãe que não deveria ter esse título. Mas pode ser que não seja um pai ou mãe. Mas se você olhar bem, você sempre vai ter alguém perto de você, não importa a idade. Alguém que é uma referência para você. Olhe para essa pessoa. Tenha ela como referência. Ouça os conselhos. Converse com essa pessoa. Veja se as orientações dela são orientações bíblicas. Se tiver dúvida, me consulte. Pastor, eu conversei com uma pessoa que é uma referência para mim, me deu essa orientação. O senhor acha que isso é bíblico? Não é. Hoje de manhã alguém me procurou e disse assim, pastor, me pediu para fazer tal coisa, o senhor acha que eu devo fazer? Eu falei, o que é? É isso, isso e aquilo. Eu perguntei, é algo legal? Ele disse, não, não é legal. Eu falei, então não faça. Ele disse, não vou fazer. Espero que não faça mesmo. Peça orientação, peça uma direção. Mas peça e siga essa direção. Não crie um planejamento na tua cabeça e diga assim, não, é isso que eu vou fazer. E mesmo sendo errado, vai adiante e faça. Seus filhos dessem um pouquinho mais de ouvido para os pais. Como eu disse, tem pai que não é bom exemplo. Mas a maioria dos pais, irmãos, são. O pai não quer o mal do filho. Você acha que o pai quer o mal do filho? O pai e a mãe quer ver o filho se enterrando, morrendo? Não quer. E eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais duro um pai e uma mãe for nos seus princípios, melhor é para a nossa formação. Aquele pai que a casa dele assim, é liberado, tudo é liberado, irmãos. Não é mesmo. Eu gosto de conversar com pessoas que dizem assim, eu tenho princípio na minha casa. Tem gente que tem os seus princípios, nem todos os princípios das pessoas são os meus, certo? Tem algumas coisas para mim são valores que para mim são insignificantes. Mas se para aquela pessoa é significante, ela segue a risca, tem que respeitar. Eu me lembro uma vez que um jovem, conversando comigo, ele disse assim, meu pai é muito radical demais, demais. Ele não deixa eu fumar lá nem no pátio de casa. Perguntei, o teu pai fuma? Não. Para ele isso é uma coisa desagradável? É. Falei, meu amigo, sinto te informar, você está completamente fora da bênção. Você está fora da bênção, você não está respeitando o teu pai. Não importa se é uma coisa que você concorda ou não concorda. Nós temos que dar ouvido, nós temos que respeitar. Tanto é que a palavra de Deus diz o quê? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que é honrar um pai e uma mãe? O que você entende por honrar um pai e uma mãe? É só porque você chama ele de senhor e de senhora? Isso é importante, é o primeiro passo. Nunca deixe de fazer isso. Eu acho uma coisa horrível o filho que chama o pai e a mãe pelo nome ou chama de você ou de tu. Eu acho um desrespeito. Esses são valores para mim. Você já viu que tem casa que não tem muito princípio, né, irmãos? Pode tudo. Você chega na casa das pessoas, os filhos fazem o que querem, do jeito que querem, fumam, bebem, usam droga dentro de casa, um dia leva uma mulher, outro dia leva outra, o pai e a mãe aceitam qualquer coisa, não existe princípio. Agora, você já viu que tem casa que tem princípio? Que o pai diz assim, aqui não, isso aqui não pode. Sentar na mesa sem camisa não pode. Sentar na mesa e se servir antes do pai e da mãe não pode. Trazer namorado para dormir em casa não pode. Fumar dentro de casa não pode. Aí tem gente que não gosta, que diz assim, não, pai e mãe é muito radical. Não é radical, são pessoas que têm princípio. Ouça eles. Ouça porque eles sabem da vida. A casa que é muito liberada, que é tudo à vontade, os filhos tendem a fazer sempre o que vier na telha.
Para eles é normal. E a casa ela fica desestruturada. Depois não tem mais como botar no eixo. Não tem. Não tem como botar no eixo. É que nem você quando cria um cachorrinho dentro de casa. Depois de 5, 6, 10 anos, você resolve ele botar ele para fora de casa para dormir. Você acha que vai ser fácil? Não vai. Você permitiu que ele entrasse dentro da tua casa e agora você quer tirar. Não, agora se você tivesse criado desde o começo ele lá no quintal, ele não quereria entrar dentro de casa, porque ele entenderia que o lugar dele é lá. Filho também tem que entender na sua casa qual é o seu lugar. Eu gostei de uma expressão que nós ouvimos de uma pastora colega nossa. O filho fez um monte de besteira, né? Não ouviu o pai e a mãe, não seguiu as orientações, fez um monte de besteira, casou, continuou fazendo um monte de besteira. Aí qual que é o resultado, irmãos? O resultado é só um, né? Não dá certo o casamento. Aí não deu certo o casamento, tinha gastado um monte, investido um monte, teve que deixar tudo para a esposa, porque tinha feito no terreno do sogro, e aí teve que voltar para a casa do pai. O pai recebeu de volta? Irmãos, qual o pai que não recebe? Isso você precisa pensar também. Você precisa pensar. Porque tem muito filho que bate de frente com o pai e com a mãe. Por causa de um amigo, por causa de um namorado, por causa de uma namorada, bate de frente, não aceita. Só que depois essas pessoas o abandonam. E aí ele volta para onde? Qual que é a porta que ele sabe que está aberta? É a porta da casa do pai e da mãe. Aconteceu isso com esse rapaz. Ele teve que voltar para onde? Para a casa do pai. E o pai recebeu ele de volta? Recebeu. Abriu a porta e recebeu. Mas voltou ele sentar e disse assim: até o dia do teu casamento, você era parte dessa família. A partir de agora, você é um hóspede aqui. Até o dia que você casou, muitas das nossas regras você não respeitou, mas agora você vai ter que respeitar, porque agora você é um hóspede. A partir do momento que você não respeitar as nossas regras, você vai ser convidado a ser retirado daqui. Você acha que essa mãe foi má, foi errada, foi muito rígida com o filho? Não, foi uma mulher de Deus, porque era sobreimposto o filho, era o momento da correção, era o momento da correção. Deus levou Jacó lá para a casa de Labão. E o que aconteceu na casa de Labão? Na casa de Labão ele tinha a proteção da mãe? Não tinha. Na casa de Labão ele sofreu 20 anos de tratamento. Quando a pessoa ela não dá ouvido para o conselho do pai e da mãe, ela precisa lá no mundo apanhar para poder aprender. Graças a Deus que antes de ir para lá, Jacó fez algo que abriu o céu sobre a sua vida. E durante 20 anos Deus tratou a vida dele. Depois de tratado, Deus traz de volta. Aí no capítulo 32, versículo 27, a Bíblia diz assim: ele está voltando com toda a sua família, 20 anos depois, estava rico, próspero, cheio de carro, de empregado, 2 esposas, um monte de filho, né? Que já tinha 12 filhos já tinha. Ele está voltando com toda a sua comitiva para tomar posse da terra que era dele. Ele tinha comprado do irmão por um prato de lentilha. E ele está voltando, e quando ele vai atravessar o vale de Jaboque, porque ele sabia que depois que ele atravessasse o vale de Jaboque, as coisas seriam diferentes na vida dele. Diante do vale de Jaboque, e ele diz assim para toda a comitiva: vocês esperam aqui, que eu vou tirar um tempo com Deus, que eu preciso de algo, antes de eu entrar na minha terra. E a Bíblia está escrito lá em Gênesis 32, 27 e 28, diz assim, ó: perguntou-lhe, pois, o anjo: como te chamas? E ele respondeu: me chamo Jacó. Então disse o anjo: já não te chama Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quando ele chega em Peniel, ele vai ali com um único objetivo: ele quer a bênção de Deus para atravessar o vale de Jaboque. Sem a bênção ele não vai entrar, porque ele aprendeu que sem a bênção ele não poderia chegar a lugar nenhum. E naquele lugar, enquanto ele está orando, falando com Deus, Deus envia um anjo. E esse anjo, em algum momento, disse para Jacó assim: Jacó, me deixa aí, chegou o meu momento, a minha hora, eu preciso voltar para o céu. E Jacó se agarra no anjo e não permitiu. E a luta durou uma noite toda. Uma noite toda durou aquela luta entre Jacó e o anjo. Quando amanheceu, o anjo tocou na junta da coxa de Jacó e ele saiu mancando. E ele diz assim para o anjo: eu não poderei sair daqui nem te deixar enquanto você não me abençoar. Então o anjo pergunta para ele assim: como é que tu te chama?
Ele disse Jacó. E o anjo disse: não, não é mais Jacó, agora é Israel. Jacó é suplantador, Israel é príncipe de Deus. Homem que lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Deus mudou a identidade dele, mudou a história dele. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você se coloque de pé. Você vai ouvir uma canção. Enquanto você estiver ouvindo essa canção, eu quero que você ore nesta noite, medite um pouco. Depois nós vamos orar para abençoar a tua vida. Quem sabe você não está diante do vale de Jaboque, em que você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa ter esse encontro com Deus. Se coloque na presença de Deus. Se você puder fechar os olhos, pode fechar os olhos. Você se concentrar melhor na oração, buscar mais de